Primeiro, nunca é demais a gente lembrar que quando o governo Lula assume, o mote do governo Lula é unir e reconstruir, né? Então a gente tem que lembrar que a gente vem de um momento muito difícil da democracia brasileira, um momento muito difícil do ponto de vista do desempenho da economia, e o grande desafio que o governo Lula assume é como compatibilizar o equilíbrio fiscal, que era a única tônica da política econômica do governo anterior, com o crescimento econômico, com a distribuição de renda, com a responsabilidade social e ambiental para o país. Então é importante que a gente lembre também, nesse processo maior, que o atual governo ele fez uma coisa inédita no país. Antes dele assumir, ele começou a negociar o orçamento que ele executaria em 2023. Também não é demais lembrar que quando o governo Lula assumiu, as contas públicas estavam em um verdadeiro colapso. É emblemático que a gente não tinha orçamento para assistência social. O orçamento de custeio da assistência social ele perduraria por um mês, era o suficiente para bancar a assistência social por um mês. A gente não tinha orçamento para a defesa civil, as políticas públicas ligadas às necessidades da sociedade a gente não tinha. É emblemático dizer que, por exemplo, a Polícia Federal não tinha dinheiro para emitir passaportes ao final do ano de 2022. Então era um verdadeiro colapso. O governo Lula, antes de assumir, começa a negociar as condições para que ele tivesse algum nível de governabilidade do ponto de vista do orçamento, e aí vem a PEC da transição, que como contrapartida da aprovação da PEC da transição, houve a exigência de que o governo ele discutisse a responsabilidade fiscal através do novo arcabouço fiscal. É importante dizer também que essa PEC da transição foi o que viabilizou minimamente o pagamento do Bolsa Família num valor consolidado de R$600, mais alguns benefícios. Foi a PEC da transição que permitiu, nesse primeiro ano de governo, uma valorização do salário mínimo, que foram alguns dos pilares para que a economia tomasse um rumo de crescimento econômico. Algumas medidas importantes também do governo Lula que seguiram no sentido de retomada dessa economia. Por exemplo, o lançamento do Desenrola Brasil. Nós vemos de um país extremamente endividado que continua, mas é extremamente importante que a solvência das famílias brasileiras para que você continue funcionando, continue com o mercado consumidor dinâmico. Algumas coisas emblemáticas foram aprovadas, como, por exemplo, a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, a retomada do papel estratégico das estatais no investimento público, né, também com o lançamento do PAC, né, que é um conjunto de propostas de investimento, mas que dependem muito da arrecadação pública e da parceria com o setor privado. São todos elementos que fortaleceram, que permitiram que a economia do país, que no início de 2023 tinha expectativas de crescimento pífio de 0,5%, chegue ao final de 2023 com expectativa de crescimento da ordem de 3%. E aí é bom que a gente ressalve o seguinte, a geração de postos de trabalho, que a gente precisa se preocupar nesse momento seguinte, e aí já respondendo o que fazer para que haja uma perspectiva de continuidade, é que se olhe com bastante cuidado para a questão da qualidade dos postos de trabalho gerados, né, e da qualidade e da remuneração, né, que são postos gerados de baixa remuneração, e isso é pressuposto para que essa política continue, que esse crescimento econômico continue. Então, assim, é importante que a gente olhe para esse pequeno retrospecto para que a gente possa pensar na perspectiva de continuidade. E aí, pensar na perspectiva de continuidade é como dar efetividade num Estado que tem fortes restrições orçamentárias, como a gente dá continuidade à política de investimento, né, e o PAC tem um papel estratégico, as estatais têm um papel estratégico, como a gente faz a gestão da política monetária, principalmente porque no governo passado foi aprovada uma lei na qual o Banco Central tem total autonomia para definir sua política monetária. É bom lembrar que a política monetária ela diz respeito à taxa de juros, que é a variável fundamental, porque é o custo do dinheiro.
é o que vai definir se as pessoas que têm dinheiro vão investir na produção ou vão investir no sistema financeiro, é o que vai definir o tamanho da dívida pública brasileira, em certa medida o tamanho da dívida pública brasileira. Então, assim, isso é um desafio para o próximo ano. Compatibilizar políticas também de sustentabilidade ambiental também é um desafio para o próximo ano. Continuar com a política de valorização que se torna permanente através da lei de valorização do salário mínimo também é um desafio para o próximo ano do ponto de vista das contas públicas, mas todos são elementos que dão sustentabilidade para a continuidade dessa política. No entanto, o que a gente observa é que principalmente os agentes do sistema financeiro têm colocado para o próximo ano novamente perspectivas pessimistas, né? Perspectivas de crescimento muito abaixo de 2023. Então, há um desafio muito grande do governo no sentido de colocar de pé as propostas de crescimento econômico para o ano que vem. Um desafio importante, por fim, um desafio muito importante, é a política industrial. Eu queria citar isso como um elemento fundante, porque nos últimos anos o Brasil passou por um processo de reprimarização da sua economia, ou seja, um foco muito grande na produção e exportação de bens primários, bens com pouco valor agregado. E um processo muito forte, que não é novo, é um processo bem mais longo, de desindustrialização. Então, é um desafio muito grande para o Brasil retomar uma política de industrialização, mas com um foco diferente. Com foco numa política de industrialização que gere não só a ponte para o crescimento das empresas e da acumulação de lucros e dividendos dessas empresas, mas também para a geração de empregos com sustentabilidade ambiental, com respeito ao meio ambiente, que gere efeitos para a sociedade e não só para a acumulação dessas empresas. Bem, a eleição do governo Lula fundamentalmente recoloca ou renova a visão de papel do Estado na sociedade. Diferentemente do governo anterior, ele recoloca um debate sobre a questão da responsabilidade fiscal, inclusive exigido não só pelo Congresso, mas pela sociedade, o equilíbrio fiscal, mas também a compatibilidade entre política fiscal, política social e política ambiental. Ou seja, é um Estado que volta a ter um papel ativo na sociedade e na economia, e não apenas de gestor de contas públicas com foco na austeridade fiscal, que foi a tônica do último governo. Há uma disputa clara pelo modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. Um modelo de desenvolvimento que hoje ele é proposto, é um modelo que ele garante a expansão de direitos sociais, de preservação ambiental, de crescimento do emprego, como elementos estruturantes para esse desenvolvimento nacional. E isso exige do Estado um papel diferente de apenas fazer a gestão de conta pública, né? De fazer apenas o controle de gastos, que foi a tônica do governo, dos dois últimos governos, né? No pós-golpe. Então, para que o Estado desempenhe essa função de promotor, de indutor do crescimento econômico, do desenvolvimento, propositor de políticas públicas, com essa tônica de equilíbrio social, ambiental e econômico, é necessário que ele tenha condições de sustentar o gasto público, né? Que ele tenha condições de sustentar as propostas de investimento. Para isso, é preciso que haja essa gestão do orçamento público, né? E para isso é extremamente importante que, se de um lado ele aprova uma proposta de arcabouço fiscal que flexibiliza a emenda 95, ameniza as restrições impostas pela emenda 95, por outro lado, o governo tem aprovado algumas medidas duramente, né? Aprovado algumas medidas que mexem na arrecadação pública, né? Que mexem na receita pública. E isso é um grande avanço do ponto de vista, inclusive, da pauta dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. Por quê? Porque a gente vem de uma trajetória recente que olhava apenas o gasto público como um elemento de gestão, né? E agora nós temos um momento em que há um olhar ainda muito restritivo do gasto público, né, de como executar o orçamento público, mas também há um olhar que propõe o outro lado, que é o lado das receitas, de como arrecadar e de quem arrecadar, né?
Não é demais dizer que é um debate, a reforma tributária, por exemplo, é um debate de mais de 3 décadas, né, no Congresso, e que tem avançado em propostas ainda timidamente, porque a proposta que está colocada é uma proposta de organização e reorganização, fundamentalmente, de organização e reorganização da estrutura tributária brasileira, mais uma segunda etapa que tem sido proposta, tem sido prometida, né, pelo governo brasileiro, vai focar mais fortemente na questão de quem paga impostos. Então essa primeira fase é como se pagam os impostos, organizando e simplificando, mas um segundo momento é de quem paga os impostos, e aí fundamentalmente pensar em tentar discutir na sociedade brasileira uma característica da nossa estrutura tributária, que é a regressividade. No Brasil, paga mais imposto proporcionalmente quem tem menor renda. E a proposta que o governo tem discutido, tem ventilado, é que se mexa nessa estrutura, que quem paga mais impostos deve ser a parcela da sociedade que tem mais capacidade contributiva. A questão, por exemplo, ainda tímida do aumento do teto do imposto de renda caminha nessa direção. A proposta de isenção de impostos sobre uma cesta básica ampliada também caminha nessa direção. Então, é importante que essas duas pernas andem juntas, né? Desde a gestão do gasto, mas também a ampliação da receita. E nesse momento é extremamente importante que este governo tenha proposto uma ampliação de receitas e não só restrição de gastos, como é da nossa história recente. Para colocar de pé as políticas públicas que o governo Lula propõe, né, esse novo desenho do Estado, um país socialmente e ambientalmente mais justo, é necessário que haja uma boa gestão do orçamento público. Essa boa gestão ela tem sido buscada dentro dos limites de negociação com o Congresso e com a sociedade, através da proposta de novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. Esse equilíbrio de conta entre receita e despesa, ele tem sido atropelado por um debate que é um debate que é cercado de interesses, que é o debate sobre o déficit zero. Então é importante a gente lembrar que discutir o déficit zero sem discutir o todo do orçamento, né, o orçamento primário e o orçamento financeiro do Estado, vai levar a um estrangulamento das políticas públicas. Então, para a gente fazer a discussão do déficit, a gente deve necessariamente fazer a discussão do orçamento como um todo. Lembrando que hoje cerca de metade do orçamento ele é destinado para pagamento e rolagem da dívida pública, ou seja, são recursos públicos arrecadados da sociedade que não dão um retorno efetivo para as políticas que mais afetam a condição de vida da grande maioria da população. Então, como que a gente pode equilibrar essa balança? Primeiro, sair dessa cunha que estão tentando colocar de déficit zero. Na realidade, o governo nos últimos anos tem trabalhado com déficits orçamentários em função da frustração de receitas em alguns momentos e da despesa que tem crescimento, né, independente de corte de gastos. A despesa pública ela é uma despesa crescente pelo aumento do gasto da Previdência, pelo aumento vegetativo de folhas, pelo aumento da necessidade da população com gastos de saúde e educação, que são historicamente subfinanciados, pelo conjunto de aumentos, inclusive da necessidade da própria população, que passou nos últimos anos e tem sido amenizado um pouco, mas passou nos últimos anos por situações muito difíceis, de desemprego, de redução de renda, e tudo isso demandou do Estado mais recursos. Então, a gente, quando olha para esse debate de déficit zero, a gente tem que olhar para esse debate com muito cuidado, porque ele envolve interesses de quem se apropria do orçamento público. E quem defende essa política de déficit zero, principalmente no curto prazo, são setores da sociedade que historicamente se apropriam de metade do orçamento público e da metade que não devolve para a sociedade serviços públicos. Então, como equilibrar essa balança? Primeiro, a gente não pode cair nessa falácia conservadora, né, na realidade reacionária, de que o orçamento público nesse momento tem que ser zerado, o déficit público nesse momento tem que ser zerado.
né? Nós vimos de um momento de desequilíbrio fiscal, e que ele vai demorar um tempo para ser ajustado, até porque as propostas de arcabouço, corte de gasto é mais rápido, mas a reforma tributária vai demorar um pouco para trazer seus resultados do ponto de vista da arrecadação. Então, você discutir esse equilíbrio fiscal, você precisa de tempo. Agora, ao longo desse tempo, você tem que garantir condições de vida e qualidade de vida para a população, né? Então, é extremamente importante que a gente não caia nesse debate que parece ser fácil, mas não é. Porque ele envolve, quando as pessoas defendem déficit zero, elas estão defendendo necessariamente corte de despesas, né? E esse corte de despesas não é na área financeira, é na área das políticas públicas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a pauta que nos é colocada. Bem, o Banco Central é uma instituição fundamental na articulação da política macroeconômica do país. Tanto do ponto de vista fiscal, ao determinar as taxas de juros e, portanto, o custo da dívida pública e, portanto, a parcela do orçamento público que vai ser apropriada pelo sistema financeiro, como pelo efeito que a taxa de juros tem sobre a economia, né? Encarecendo o dinheiro, você piora o crédito, piora a capacidade de consumo das famílias, você aumenta o endividamento das famílias, e a gente vem de um momento onde as famílias se tornam inadimplentes e há um estrangulamento muito forte. Também você encarece o dinheiro para o investimento, né? Para quem tem dinheiro, a opção de fazer um investimento produtivo com uma taxa de juros muito elevada é proibitivo, né? Porque é melhor, mais vantajoso você aplicar seu dinheiro, né? Para quem tem no sistema financeiro, não tem trabalho e tem garantido o seu retorno. Mas voltando, o Banco Central ele é fundamental na gestão da política econômica. Para um país, para um novo projeto para o país, que propõe crescimento, volto a dizer, propõe crescimento econômico com distribuição de renda, o Banco Central tem jogado contra essa proposta. Isso ficou muito claro, principalmente no início do governo Lula, onde, apesar do declínio muito significativo da inflação, que tem sido a grande justificativa para legitimar uma taxa de juros alta, o Banco Central demorou muito para começar a reduzir a taxa básica de juros. Analistas econômicos do sistema financeiro colocavam que já era hora, logo de meados do ano, pouco antes de meados do ano, já era hora de começar a se pensar numa redução da taxa de juros. E havia uma posição consolidada dentro do Banco Central de que deveria se postergar, apesar de todos os indicadores de inflação apontarem para um declínio muito significativo da inflação. Então, assim, há um descompasso muito sério entre essa política. E por isso que a gente defende que haja uma revogação, sim, dessa independência, porque ela confronta um projeto que é legitimado para a população, que é eleito pela população através do voto, ela confronta a possibilidade de se executar esse projeto eleito, né? Na medida que o Banco Central define, conforme a sua leitura das variáveis econômicas, que nem sempre são leituras muito claras, são leituras isentas, né, de interesses, em relação a duas variáveis que são fundamentais para que essa proposta de desenvolvimento do país se coloque adiante, que é a política de juros e a política de câmbio. Então nós defendemos que haja sim uma revisão desse papel do Banco Central para que ele volte a se articular com a política mais geral da economia brasileira e da proposta eleita pelo povo brasileiro. Bem, é inegável a necessidade de discutirmos a questão ambiental no país e no mundo, com ações inclusive no Brasil e no restante do planeta. Basta a gente olhar o que acontece no nosso país, na região sul, com as enchentes, e no Amazonas com as secas. Há previsão, inclusive, em 2024, de haver seca no Nordeste, que nos preocupa bastante. É inegável que a gente tem que discutir não só as novas formas de energia limpa, como as novas formas de produção e as novas formas de consumo que garantam a sustentabilidade ambiental. Entretanto, nos preocupa muito a forma como essa discussão da energia limpa tem se colocado para a sociedade. Essa forma, ela tem tido impactos que precisam ser discutidos pela sociedade, como, por exemplo, impactos ambientais, desviando
cursos de água, desviando trajetórias de fluxos de animais. Tem se implantado muito fortemente em regiões que são produtoras de alimento, em pequenas propriedades. Há um conjunto de impactos sociais que precisam ser discutidos. E também, principalmente para o Nordeste, é preciso se olhar essa questão de como a região Nordeste vai se apropriar da riqueza gerada por essa nova matriz energética. Se nós seremos apenas exportadores dessa energia limpa, ou se toda a cadeia produtiva, por exemplo, vai se implantar no Nordeste e a gente vai gerar emprego e renda através da cadeia produtiva. Porque o que está colocado há uma geração de emprego, há uma demanda por emprego muito forte na implantação dessas usinas, desses parques eólicos, dessas fazendas de energia solar. No entanto, a manutenção delas tem gerado muito menos emprego.